Boa noite, gente linda, maravilhosa! Estamos nessa terça-feira tão graciosa que já choveu, já deu temporal, já fez sol. Estamos aqui para mais uma live sobre solidão. Solidão no mundo moderno. Vamos esperar as pessoas entrarem. Oi, Nath, Laura, querida, vamos lá. Hoje temos um assunto muito pertinente e teremos a participação do Vitor, se ele conseguir chegar a tempo, mas se não, eu e a Nath, nós vamos conduzir essa live que vai ser muito especial. Oi, sua linda! Tudo bem, Laura? Oi, Vicky! E Olá, aí, maravilhosa! boa noite. Agora eu vou desligar minha musiquinha que estava me acompanhando. Ai, que linda esse brinco, esse... Eu tô na luta aqui com o meu cabelo hoje. Por quê? Tu tá tão linda. Porque tá chovendo e quando tá chovendo fica o tempo úmido e fica com muito frizz. Ah, é o que acontece, né? Não tem o que fazer. Boa Ah, noite, gurias. o Ai, Cris é desculpa. algo... Tu Hã? foi falar e eu passei na frente. Não, eu ia dizer que o frizz é algo inerente a cabelos femininos, principalmente, onde os hormônios mandam mais do que qualquer coisa. Boa noite, Nath. Que bom que Boa você está noite. aqui. Tô Bom muito estar feliz aqui de de ver, novo. porque já faz uns dias que eu e a Nath a gente não se vê nem no vídeo, a gente só se manda áudio, se fala bastante, mas a gente acabou não se vendo essa semana, né? E Isso. acabou me dando uma solitude da tua falta. Ah, É. Que bom que foi solitude, não solidão, né, Flávia? isso, mas a gente vai falar sobre isso, né, Nath? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais o meu volume. Agora ficou ok para eu te escutar também. Sabe que antes de entrar, eu tenho um baúzinho de cartinha e eu peguei uma para hoje. Oba, Você quer escutar? Olha, quero. é melhor um sorriso com lágrimas nos olhos do que olhos secos que não viu o amor. O amor foi feito sob medida para você. Aproveite. Ah, que legal. Lindo! Sabe por quê? Porque eu acho que essa live é muito mais sobre amor próprio do que só sobre solidão, né? Porque quando a Exato. gente traz o assunto solidão, às vezes a gente esquece que, na verdade, a solidão de não ter ninguém. Tem pessoas que muitas vezes passam a vida sozinhos, mas na solitude, ou seja, na sua própria companhia e gostando disso, né? Tu acredita nisso? Acredito. Não só acredito, como já passei por isso, né? Já passei pela fase de não conseguir estar sozinha, não querer ficar sozinha, me sentir mal por isso. Acredito que todos passem por essa fase, principalmente no início ali da vida adulta, um tempo depois. Mas com o tempo, com o autoconhecimento, fui vendo o quanto é bom o quanto é boa a solitude. É verdade. Hoje o tema parece um tema pesado, mas ele não é. Na verdade, ele é muito mais profundo, né? E vai ser bem prático, porque a gente vai falar da solidão, mas trazendo sempre uma pergunta, né? O que que é solidão? Por que que as pessoas estão passando por solidão nesse mundo moderno, onde a gente está, às vezes, com muitas pessoas ao redor, mas só, né? Então, solidão não é falta de gente. Muitas vezes é falta de conexão e de encontro emocional, né? Eu acho que isso tem uma saída e é isso que a gente veio fazer hoje, né, Nath, com todo mundo aqui. Isso. Quer falar mais alguma coisa sobre isso antes da gente começar o Não, tema? só ia dizer que tem essas duas, não diria opções, mas tem essas duas possibilidades que costumam acontecer, que é a primeira, tu se sentir
sozinho estando com pessoas. E a segunda, tu se sentir sozinho porque realmente está sozinho e não se sente completo, talvez, na tua presença. É, a cena do mundo moderno, né, que nos faz pensar, isso é solidão com um monte de gente por perto. Me lembro que não faz muito tempo, ano passado, eu tenho uma amiga que ela faz aniversário bem no Dia dos Namorados, né? E ela comemorou, né, com os amigos. Eu não pude estar junto porque eu estava na praia, mas ela comemorou num lugar e estava cheio de namorados, né? Dia dos namorados, as pessoas acabam, às vezes, saindo para jantar e tal. E o mais engraçado disso tudo é que a maioria das pessoas não estavam presentes, os namorados. E os Sim. casais, eles estavam no seu celular. Então, eu fico me perguntando, né, Nath, quando o Vitor nos trouxe, porque foi o Vitor que nos trouxe, nosso colega Vitor, nos trouxe esse tema, foi exatamente por isso, porque nós que estamos solteiros, quando a gente olha para o lado e vê uma vontade que nós temos, nós solteiros, de estar com alguém, de estar num relacionamento, a pessoa que está num relacionamento. Boa noite, Sassandra linda. Boa noite. O que que acontece? A maioria das pessoas que estão dentro de um relacionamento parece que não querem estar. Porque naquele momento que elas podem estar com o seu bem precioso, né, com o seu amor, elas não estão, porque elas estão dentro do celular, provavelmente falando com outras pessoas, ou então no seu Reels, nos seus TikToks. E porque agora eu tô no TikTok, tô vendo que o TikTok é muito viciante. E eu procuro postar e sair correndo, que nem eu disse que eu ia fazer. Mas é algo que as redes sociais viciam. Por isso que a gente trouxe o tema da live no mundo moderno, é o mundo de internet, né? Isso. Então, eu queria saber de ti, Nath, o que que tu acha com esse mundo, então, moderno? Por que que as pessoas acabam, às vezes, estando com pessoas e estando só? E parece que estão só. Eu acredito que isso seja por conta da desconexão. As pessoas não se conectam mais, não se importam, talvez, verdadeiramente com a outra, se comparam demais, achando que talvez aquele mundo virtual ali seja verdadeiro. Então, eu acho que o primeiro ponto das pessoas se sentirem sozinhas, mesmo estando com outras pessoas, é a desconexão, tanto consigo mesmo quanto também com as outras pessoas. Eu também acredito muito. Eu acredito que é. E às vezes, vamos lá, com essa desconexão, eu acho que essa desconexão nem sempre é uma via de mão dupla, onde os dois estão desconectados. Geralmente existe uma desconexão de um, né, que vai acabar vindo para o outro lado também. Porque sempre um puxa o bonde, é que nem ambiência de amizades, né? Isso, Quando a gente tem uma maçã podre, né? A gente sim, acaba apodrecendo todo o cesto, né? Como diz aqueles dizeres na Bíblia, que diz, né? Não dá para colocar vinho novo em odre velho. E é exatamente isso. Por quê? Porque o velho vai ter um cheiro de velho, vai ter o gosto do velho, e assim é quando a gente acaba se desconectando, porque as pessoas acabam desconectando, naturalmente o outro também não tá me vendo, então eu vou me desconectando também. Então vem com aquelas frases, né? Eu converso, mas eu nunca sou ouvido. Eu tô aqui, mas eu me sinto vazia, né? Me sinto vazio. O sim. homem, principalmente, que gosta de paz, né? A mulher tá sempre aqui, blá 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 blá, incomodando e falando um monte de coisa, mas também antes existiu uma desconexão também, porque antes dessa mulher começar a falar, provavelmente houve uma disruptura deste homem também. Então, o que, que eu acho também que a gente precisa falar muito nessa live é que não existe culpa, mas existe essa desconexão, e é isso que a gente precisa tornar.
né, vir à tona de novo. Tu consegue ver onde começa essa desconexão, Nath? Eu acredito que possa ser na perda de interesse pelo outro. Né? Começa a ficar, talvez, as relações um pouco monótonas, ou você acha que já conhece o suficiente a pessoa, e aí acaba indo para o celular, indo para as redes sociais, onde parece ser mais interessante, onde as pessoas aparentam ser mais interessantes, contudo aquilo não é de verdade, né? Com Porque certeza. ali é mostrado o que a pessoa quer mostrar. Então, eu acredito que a falta de interesse pelo outro, isso é uma coisa que eu acho que é o principal hoje em dia. Então, as pessoas realmente começam a se desconectar por se desinteressar pelo outro. Quando, na verdade, tu até trouxe várias vezes, né? O Guilherme falou super verdade, né? E é isso. O que acontece? As pessoas estão muito no seu mundo, né? Ficam demais ali naquele mundo do celular e no seu mundo pensando em si, e muitas vezes esquecem de perguntar do outro como ele tá, o que ele gosta, aquela conversa. Tu mesma traz muitas vezes conversas que conectam, perguntas que conectam para te perguntar para a pessoa. E são muito reais o quanto realmente tu começa a conversar com a pessoa, começa a se interessar por ela e ela já para, ela larga o celular muitas vezes, eu sei Exato. porque eu já testei. E ela larga o celular. E se a gente for pensar, a gente tá falando, a gente começou falando de relacionamento, mas a gente tá falando de todos os relacionamentos. Porque é isso na amizade também, né? Então vamos lá. O um tá com o celular, por isso que eu já falei, eu acho que até na live passada eu tinha falado, né? Nas minhas amizades, quando a gente sai e a gente é a mesma coisa mesmo, não se vendo presencialmente, né, Nath? Quando a gente tá conversando, a gente tá conversando, né? Então, assim, não é olhando outra coisa, não é fazendo nada, é estando presente. Sim. Então, Eu pergunto de ti, tu pergunta de mim. Não é algo em que tu vai falar só de ti e eu vou falar só de mim. Inclusive, a gente tem esse cuidado. Eu tento ter esse cuidado. Porque o que acontece? Se deixar, a gente quer falar da gente, porque a gente quer falar. com certeza, com A gente certeza. quer contar a nossa E não história, a gente quer contar o que passou. também não tem problema a gente falar da gente. Porque estamos numa amizade, é para isso que a gente vai. Nós vamos trocar. Mas o que acontece? Vai chegar um momento que eu preciso ter ouvido para escutar. Eu até falei, né, dos alcoólicos anônimos, onde eu faço as intervenções às vezes, que eu fico escutando lá, e é muito interessante exatamente por isso. 7 minutos tu fala e o restante do tempo, 1 hora e meia, tu vai só escutar. E é isso. E aí, quando que a gente tem paciência, vamos lá, nesse mundo moderno, onde é mais fácil tu pegar, né, o celular e ficar ali olhando os videozinhos que eu acho, não sei como é que as pessoas acham engraçado, mas enfim, né, tem gosto para tudo, né? Então, como eu vou prestar atenção que a pessoa quer às vezes trazer algo para mim que é de suma importância, mas eu não tô nem aí, né? Sim. E assim E acontece as com os pessoas sentem essa falta de mas interesse. sentem total e Tu sentem sabe que quando não tu tá tá nem sendo aí, né? ouvido. Sim, tu sabe quando tu tá sendo ouvido de verdade e quando a pessoa simplesmente tá só te olhando e não tá prestando atenção. E isso tá faltando demais hoje. Muitas pessoas, tu quer desabafar, tu comenta uma coisa com a pessoa e a pessoa fala dela. Então, eu acho que isso é o principal que tá faltando. Um pouco mais de empatia, de compaixão com a história do outro. A pessoa já vem com uma solução, ela não quer só te escutar e te, não, tudo bem, eu entendo a tua história. Ela quer vir com a solução, também tem isso, que é a falta de Com certeza. paciência, né? Não é uma crítica, não é um julgamento. Eu sei que isso é uma coisa que muitas vezes é automática, mas está faltando no mundo hoje. É verdade. E aí vem a pressa, né? Aí a pressa traz a superficialidade, porque aí tá tudo muito superficial, né? Então, assim, eu não me conecto mais inteiramente com a outra pessoa e eu vejo que as pessoas não falam a verdade. Porque aí tu pergunta assim, ó, oi, tá tudo bem contigo? Aí a pessoa, tudo bem. Como que tá tudo bem?
Às vezes não tá tudo bem. E eu gostaria de falar que não tá tudo bem. Mas aí o outro já, mas eu tô, não sei o quê. E aí já começa. Aí a gente já falou, né, sobre isso. Mas é aquela coisa, não, mas eu sou de Áries, eu sou assim. Tu é de Gêmeos, não sei o quê. Então, assim, já vai várias coisas que a gente vai mudando os assuntos para trazer pro superficial, né? Eu acho Isso. que o Guilherme falou, né? É verdade mesmo. Às vezes nós queremos desabafar e as pessoas não escutam, porque às vezes elas não entendem. Exatamente. E aí eu fico pensando como que a pessoa, hoje em dia, com esse mundo rápido de internet, onde as pessoas falam as coisas pela metade, que esses dias, né, eu tava escutando, tava vendo um vídeo e tava POV. Eu pensei, meu Deus, o que que é POV? Aí eu me lembro que a Bea já me falou o que que é, só que eu acabei esquecendo já. Porque as pessoas não, elas não falam por completo. Como que a gente vai interpretar? Tanto é que o Cris está falando, é a geração, essa nova geração é super superficial. E é verdade, a gente falou na live passada, falando exatamente sobre isso, que a geração que veio agora, depois de nós, é a geração. Cris, tu que é mais moderno dessas coisas, por favor, me coloca aqui o que é POV. As pessoas, elas vêm com um grau de interpretação zerado nessa, né? E Sim. aí é exatamente isso. Ai, que lindo, Guilherme. Dependente químico estava em recuperação. O que que acontece? Precisa existir, e é nesse movimento que o Padilha está falando, é que quando a gente vem de um lugar onde já tem dependência química, onde já veio uma dependência, onde já tem um vício, o vício geralmente é a falta de escuta, porque não foi escutado, não foi visto. É isso. E a gente precisa lembrar que é real isso. Se tu não passa por isso, alguém passa. Não é verdade, Nath? Sim, sim. Tu queria falar mais alguma coisa? Não, eu tava pensando aqui sobre isso, sabe? Sobre realmente o quanto acaba sendo transformador para as pessoas que entram nesses grupos para serem escutados. Que eu nunca participei, mas eu já ouvi falar como funciona, e tu trouxe aqui também que já participou, né? Que faz trabalho voluntário nesses grupos, onde as pessoas precisam escutar, tem tempo de cada um falar. Então, realmente, o quanto falta essa escuta e o quanto falta escuta sem julgamento. Exato. Porque, mas por que tu tá E fazendo é, isso? Mas porque tu é fraco? e Não, vamos não é lá. fraqueza. Não é, porque se fosse, vamos lá, a gente falou na live do vício. Se fosse fraqueza, as queridas aqui não comiam, né? Tanto doce, né, Nath? Sim, É sim. o que você falou, não é. E isso a gente precisa falar sobre isso. Porque as pessoas estão cada vez com medo de falar a verdade. Antigamente essas trocas eram mais tranquilas e hoje em dia é mais difícil. Exatamente. E por que que é mais difícil? A Vicky trouxe tudo que eu ia falar, porque eu ia dizer que esconder quem se é para ser aceito é a primeira causa de solidão aqui, né? Então, o que está acontecendo? As pessoas estão com medo de falar o que sentem, quem são, o que estão passando. Por quê? Por conta do julgamento, das críticas. É um mundo superficial que foi se tornando cada vez mais superficial, né? Ao ponto de tu não poder mais expressar a tua vulnerabilidade. Porque tu vai ser criticado, porque vão falar de ti, quando na verdade a vulnerabilidade é humana. E aí vem o que a gente fala das redes sociais, que é a performance. Porque o tempo todo eu tô performando. O tempo todo eu quero ser mais maravilhosa que o outro. O tempo todo eu tô me comparando com a fulana, com a cicrana, né? E é assim. E aí o medo dessa vulnerabilidade que o Guilherme trouxe, ela é real. E que a Vicky falou também é real. Só que
vamos lá, né, Nath? É por isso que a gente está aqui. A nossa missão é fazer o quê? É trazer isso e dizer que essa escuta aqui é ativa. Isso. E ele trouxe aqui também, né, que estava super bem e hoje já não é a mesma coisa, porque pode estar fazendo coisas certas, mas não vai ser a mesma coisa. Mas isso, se eu entendi, ele quis dizer que que não é a mesma coisa de antes ou que está ruim. É isso que eu não entendi. Explica melhor depois, Guilherme, para nós, por favor, o que tu quis dizer. E aí o Cris trouxe, né, a culpa é das redes sociais dessa vulnerabilidade. Pois então, eu não gosto de colocar a culpa em ninguém, mas eu sei que eu acredito muito, né, Cris? O Cris tem mais ou menos a nossa idade, quer dizer, a minha idade, porque a Nath é mais jovem. Mas o que, que a gente precisa trazer aqui? Essa vulnerabilidade, ela, ela foi escrachada, mas por isso talvez que a gente precise saber com quem a gente vai ser vulnerável. Não é também enfiando a cara nas redes sociais e dizendo as nossas verdades. Também não é isso. Mas eu acredito muito que cada vez as pessoas estão mais superficiais e cada vez os grupos serão menores, né? Então, isso, né, Cris, saber com quem a gente vai lidar, saber com quem que a gente vai conversar, com quem a gente vai se expor, porque isso é muito. Ah, entendi, o tal dos coaching, é verdade. Eu acho que muito é dessa. É dessa. A superficialidade traz até o medo da vulnerabilidade trouxe a superficialidade. Eu acho que ela vem numa corrente, né, Nath? Sim, sim. E agora o Guilherme colocou aqui, né? Eu Eu entendi. posso estar fazendo as coisas certas, mas as pessoas não acreditam como antes, como uma pessoa em recuperação. É que as pessoas, muitas vezes, elas querem ajudar e elas acabam, de certa forma, piorando a situação, porque elas não entendem que isso é um processo, né? Elas não entendem que não é do dia para a noite, que é um tratamento contínuo, é um tratamento para sempre, né? Tem que estar sempre em tratamento. Então tem que estar sempre trabalhando a mentalidade, trabalhando tudo isso, né? E tem que ter paciência. Isso é o que as pessoas não têm. Né? Então por isso que é importante buscar uma ajuda, buscar alguém que realmente escute, que realmente entenda, porque daí tu vai te sentir, alguém me entendeu, sabe? Eu não sou, eu tô tentando, né? E eu acho que essa, e vamos lá, né, sobre isso, essa paciência que tu tá falando, Nath, essa paciência ela tem que vir dos dois lados. Ela tem que vir da pessoa que está em recuperação, para ter paciência com as pessoas que não acreditam, né? Mas tem também que ter paciência da pessoa, dos familiares que estão ali. Então, Sim. é, 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 E é nisso, né? Pode falar, Nath. sim, não, eu tinha mais uma coisa que eu ia falar, mas me fugiu aqui, mas daqui a pouco vem. Tá. Tu queria falar mais alguma coisa sobre isso? Eu queria, mas eu não vou lembrar agora. Ele disse Tá. aqui que a mulher está falando para ele que ele tem que querer, mas que não é fácil. A gente trouxe isso na live dos vícios, hein? Eu não sei se tu assistiu, mas tava assim muito boa e a gente falou sobre isso. Não é só força de vontade. Então Não. assiste porque vai abrir teus olhos também para te também não te sentir tão mal. Porque Assiste. isso não é só força de vontade, precisa ter outras coisas também. Exatamente. E ela tá no YouTube, Guilherme, então assiste lá, tá? Isso. E só mais uma coisa, lembrei o que era. Claro. Eu ia dizer o seguinte, ó. Tu traz ali que as pessoas não acreditam. Se tu acredita, se tu sente no teu coração que tá fazendo certo, não importa o que os outros acham ou pensam. Agora, se tu sabe que tu tá fazendo errado, que tá te prejudicando e talvez prejudicando o outro, então olha mais para isso, olha com carinho para ti e para as pessoas e pensa, eu vou conseguir sair, mas é um processo. Então, assiste também nossa live dos vícios se tu não assistiu ainda, que tu vai ficar muito mais tranquilo quanto a isso, porque todo mundo tem um escape, né? A gente trouxe na live dos vícios
Eu trouxe que o meu é o doce, a Flávia trouxe que o dela é a comida, e não lembro o que mais, mas tem mais coisas, né? Então, assim, Era todo outra. mundo busca uma fuga. Então, fica tranquilo, porque não é só tu que passa por isso. Todo mundo busca uma fuga, só tem umas que é lícita e outras são ilícitas. Isso, é isso. Mas aí a gente entra com o trabalho para ter esse autocontrole, mas isso é um processo. Exatamente. E eu acho que a gente precisa, né? A, a Vicky também falou, né? As redes sociais contribuem, porém, o outro lado, não podemos perder a nossa identidade dessa sociedade líquida. Assim, o Bauman já dizia que depois que a gente veio nessa sociedade, Bauman é um filósofo que lançou essa ideia da sociedade líquida, né? Essa sociedade líquida, ela é o quê? Onde tudo é fluido, onde as relações são fluídas, onde hoje eu estou com um, amanhã eu estou com outro, hoje eu tenho amizade com a Nath, amanhã já não tenho mais. Esse mundo fluido contribuiu muito para que as relações ficassem, sim, com mais pressa, mais superficialidade e com medo da vulnerabilidade, porque aí eu nunca. A vulnerabilidade eu só consigo ter quando eu tenho uma relação de amizade profunda. Vamos lá. A maioria, eu tenho poucos, eu sempre falo que eu tenho poucos amigos, mas eles são bons. Eu tenho amigos que cabem em uma mão. E todos esses meus amigos, ou tem muito tempo, ou eu já fui muito vulnerável com eles. A Nath é há pouco tempo que eu sou amiga dela, mas nós já entramos em conversas muito profundas. Então eu considero ela uma das pessoas aqui da minha mão. E o Cris, por exemplo, é uma pessoa que há mais de 20 anos ele é meu amigo. Por quê? A gente não se vê, ele mora lá em Campinas, a gente já trabalhou junto, a gente se via muito, mas agora já fazem acho que uns 10 anos, 15 que eu não vejo o Cris, você mesmo, mas continuamos sendo amigo. Então, o que que acontece? A gente não pode, como a Vicky falou da nossa identidade, a gente tem que saber quem nós somos. E o que eu estou fazendo aqui no mundo? É verdade. Essa era muito boa as nossas conversas profundas no hotel, porque a gente trabalhava junto e a gente ficava uma semana praticamente conversando e as nossas conversas sempre eram profundas. E eu acho que é isso que falta nessa sociedade líquida que a gente veio falando, é isso. Essas conversas de tipo, como é que tu tá, mas como é que tu tá mesmo? Isso. Eu pedi exatamente, agora mesmo, faz pouquinho tempo, eu estava falando com uma amiga e ela me disse, eu perguntei, quando ela disse, oi, como é que tu tá? Eu sei que ela quer dizer como é que ela tá. E ela disse, essa semana tá muito puxada, meu trabalho tá chato e tal, mas vai passar. Então, às vezes a pessoa só precisa dizer isso. Eu tô cansada. Eu queria fazer tal coisa. Então, assim, é isso que a gente só precisa. E a solidão, ela vem daí. Quando a gente acha que está rodeado de pessoas, e às vezes a gente está, né? Porque o Cris, por exemplo, estava no Carnaval da Bahia, estava lá no trio elétrico enlouquecido, com muita gente, mas eu quero saber, provavelmente em algum momento, no meio de toda aquela gente, a gente se sente sozinho. Sim. É isso. E eu acredito que essa superficialidade nas relações esteja vindo também de uma baixa tolerância à frustração. Porque as pessoas não querem mais se frustrar. E isso vem muito de um comportamento de uma criança, né? Boa noite, Nair. Boa noite, lindona. Vem muito de um comportamento de uma criança tu não querer te frustrar, tu não querer o desconforto, porque o adulto sabe que vão ter momentos de desconforto. Então eu acho que isso é o principal da superficialidade das relações, porque se a pessoa tem defeitos, tu já não quer te relacionar. Exatamente. Entende? Então eu não quero mais, eu já excluo. É como tu disse ali, é meu amigo, daqui a pouco já não é mais. Por quê? Porque quando a gente aceita uma pessoa na nossa vida, a gente aceita com o pacote completo, com as qualidades e com os defeitos. Porque todos nós temos defeitos. Né? Então, vem essa superficialidade porque a primeira frustração, o primeiro desconforto já quer excluir. É Então, verdade. tem muito isso também. E eu tenho certeza que quando o Vitor, né, quando ele nos propôs a live, era exatamente sobre isso que ele estava falando. Porque o Vitor, ele veio da Itália, né? Ele ficou 10 anos morando lá. Então, lá
totalmente diferente. Aqui a gente ainda tenta agradar as pessoas, né? Do tipo, vou num aniversário, vou em algum evento que algum amigo que não é muito amigo, né? Me convida, eu até vou. Lá não. Lá é simplesmente ou tu tem alguém, né? Um relacionamento, ou serão um ou dois amigos e olhe lá. As pessoas não se visitam. As pessoas não estão unidas. Ai, vamos comer na casa do fulano. Vamos lá fazer um churrasco. Não existe isso, né? Então, ele acabou ficando muito só, né? O Vitor comenta muito isso. Quando ele veio para o Brasil, continuou, né? Então continuou. E às vezes, quando a gente conta muito só com a nossa família, aí a gente vem com as coisas que a gente falou nos vícios. Vem com a ambiência, vem com os padrões, vem com coisas que talvez a gente não tá querendo lidar naquele momento. Né? Às vezes a gente gostaria de ser ouvido, e na família vai ter sempre aquele que fala mais. Então eu acho que a gente precisa trazer, né, essas vulnerabilidades para as pessoas que a gente confia mais, né? Para não também sobrecarregar pessoas que depois também. Ai, eu vou dizer um caso, por exemplo, né? Que eu sempre trago o exemplo da minha mãe. A minha mãe, se eu falo para ela, olha, mãe, não tá muito bem, as coisas, né? Por exemplo, em dezembro estava faltando. O que aconteceu? Muitas pessoas faltaram, né, nos atendimentos, muitas pessoas cancelaram. Eu estava preocupada porque eu pensei, o que vai acontecer? Daqui a pouco estou sem paciente. Porque era férias, muita coisa acontecendo. Aí começou a entrar de novo. Mas tu imagina se eu falasse para minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa que, claro, se preocupa comigo. Eu dizia, olha, amanhã assim, ai, não tô tão bem porque, nossa, os pacientes estão desmarcando. Acho que ela ia dizer, meu Deus, que agora? Que eu vou. Não adianta. Então, eu acho que a gente também tem que saber para quem a gente vai ser vulnerável, Sim, eu né? ia te dizer isso, isso me ocorreu algo aqui, tu falando isso. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela estava me comentando que ela não tem com quem conversar, em quem confiar. Não tem ninguém. Então ela procurou esse espaço da terapia justamente para ela ter alguém que escute ela. E ela falou, tá sendo muito bom, tu tá me ajudando muito, porque além de me escutar, tu ainda me traz as questões que eu preciso lidar. Então, é isso, né? A pessoa que faz terapia e que faz e que busca esse auxílio, além de tudo, ela primeiro ela é muito corajosa, porque ela vai, além dela ser escutada, que é uma coisa muito boa, ela vai tratar as suas questões, ela vai ver o que ela precisa melhorar, né? Então, é muito importante. Ou seja, né, tu trouxe aí a conversar com alguém que confie. Às vezes a pessoa não tem ninguém para conversar. Mas eu falo da confiança, inclusive num caso de terapia. Porque não tem, né, Nath? Eu acredito muito que as pessoas, muitas vezes a gente já conversou, eu e tu, sobre isso. Muitas vezes a pessoa, em uma, duas sessões, que foi o que aconteceu em dezembro, que eu estava com algumas pessoas há 6 meses, elas já estavam bem. Elas já estavam para frente, elas já estavam conseguindo tomar suas decisões, elas já estavam seguindo, né, sozinhas, e aí elas acham que elas não precisam mais de terapia. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que essa escuta não vai existir em outro lugar. Porque uma escuta sem julgamento, no mundo de hoje, se tu não tem as pessoas da mão, é muito difícil, né, Nath? Sim, sim, vai ser muito difícil de encontrar fora. E aí, como eu disse, não é só a escuta sem julgamento, é também um guia para te ajudar com as suas questões, né? Porque às vezes, claro, que dá aquele momento em que tu te sente bem, realmente, né? Tu consegue olhar para as tuas questões, tu consegue ficar melhor, mas é muito interessante continuar, porque sempre tem coisas para abordar. Não é uma coisa infinita, né? Vai ter um momento que sim, tu vai conseguir ter autonomia, se acontecer alguma coisa, volta. Mas realmente é exatamente isso. Eu acho muito engraçado. Faz muito tempo eu mandei um Reels para Nath falando exatamente que a terapia é para sempre. Na verdade, o processo de evolução ele é para sempre. Porque a gente nunca vai parar de evoluir. E eu gosto sempre de falar.
sobre Bert Hellinger, que é o pai das constelações, que também era psicanalista. E ele, com 92 anos, ele estava constelando a mãe, ou seja, ele estava olhando para a relação da mãe dele, que era falecida já. Mas ele estava olhando porque ainda existia alguma coisa. Então nunca vai parar de termos coisas para resolver, para olhar, para evoluir. Só vai parar quando a gente morrer. Mas até isso acontecer, precisa fazer terapia? Não necessariamente. Mas a gente precisa olhar para essa evolução e para aquele 1%, Sim, né? exatamente. Ver se tu. Porque, na verdade, a gente está aqui para evoluir. Então, mesmo não fazendo terapia, ou mesmo fazendo por um período, parando, voltando, quem sabe, em outro período, é algo que, sim, tem que estar sempre olhando para essa evolução. Tu está sendo 1% melhor todo dia, então é isso aí. E eu diria também que, fazendo uma ligação com o que tu trouxe, que a maior solidão é quando a gente se afasta da gente. Né? Então, a gente quer agradar o outro, a gente fica mostrando uma pessoa que a gente não é, e a gente fica anulando o que a gente acha, o que a gente pensa ou o que a gente quer para poder caber em algum lugar ou para poder agradar o outro, e a gente se afasta de si. O que que acontece? Vem o vazio, né, que muitas pessoas chamam de solidão, outras pessoas chamam de vazio. Vem o vazio. Por quê? Não sabe nem quem tu é. Se afastou de ti. Entende? Então, às vezes, vem a falsa ideia de que uma pessoa vai suprir aquilo ali. Não é a pessoa que vai suprir. Não é. É Deus e você mesmo. Exatamente. O Cris falou que ele foi sozinho, né, pro Carnaval da Bahia e ele precisa contar essa experiência, mas na verdade, olha só que interessante, né? Várias vezes eu já saí sozinha, né? Às vezes, quando eu estava em São Paulo, por exemplo, que as pessoas elas são mais de conversar do que, por exemplo, Caxias ou até Porto Alegre. Eu ia antes do Cris descer ou antes de alguma coisa, se não era ao encontro do Cris, né, que nós estávamos trabalhando, eu levava sempre um livro junto. Por quê? Porque mulher sozinha parece que ela está esperando ser abordada, né? Lá em São Paulo, onde as pessoas conversam muito e são de abordar, eles simplesmente diziam, ah, posso sentar contigo? E aí eu dizendo, não, eu tô esperando, né? No caso, estava esperando o Cris, ou, né? Ah, não, eu prefiro jantar sozinha. Só que como eu era muito jovem nesse momento, que isso já fazem mais de 18 anos que isso aconteceu, eu levava um livro comigo, porque se a pessoa me abordasse e eu não estivesse querendo dizer não, que naquele momento não era tão fácil para mim como é hoje, né? Então, eu faço como para fazer. Então, eu tinha um livro, eu estava lendo, a pessoa nem ficava ali. Mas o que eu estou falando isso não é para dizer sobre, mas que quando a gente se ama e a gente se gosta, é fácil a gente ficar sozinho, inclusive num carnaval, inclusive num jantar, nós mulheres, inclusive em alguns lugares que às vezes é só de casal, a gente vai sozinha, porque a gente gosta da nossa própria companhia. Exatamente o que o Cris falou, a gente se basta. E aí não é, de novo, isso não é um levantar bandeira de solidão. Ai, nossa, eu amo estar sozinho. Não é isso. Eu gosto de estar com pessoas, mas eu também gosto de estar comigo, né? Sim. Então a gente precisa saber disso, É né? a solitude, né, Flávia? A solitude. É diferenciar a solidão de solitude. Né? A solidão é aquele vazio, é aquela coisa de que está faltando algo, de que alguém precisa suprir algo, aquela falsa ilusão, né, de que isso vai acontecer. E a solitude é quando tu aprecia a tua companhia, quando tu fica bem sozinho, fica bem também acompanhado e tá tudo bem, né? E como fazer isso? Como virar essa chave? O que tu diria? Eu acredito muito que é só com autoconhecimento, né? Não tem como estar sem essa divisão entre a solidão e a solitude. Não tem como. Não tem como a gente diferenciar se a gente não se autoconhece, não se ama, né? Então Isso. eu acho que é E por aí.
O Norte, que também eu Oi, daria, Vitor. seria: Oi, Vitor, boa noite. Já te usamos de exemplo aqui. Depois, se tu quiser, pede permissão, por favor, que eu te coloco na live. Esqueci o que eu tava falando. Eu ia falar da diferenciação da solidão e da solitude. Não, esse eu acabei falando. Eu ia falar outra coisa. Daqui a pouco vem. Não sei Sim, se o Vitor quer entrar pra gente conversar, se ele vai. O que, que ele acha. deixa eu chamar ele aqui. Deixa eu ver se eu acho o Vitor. Não tá, eu não tô achando ele aqui. Bom, ele vai ter que pedir para entrar. Daqui a pouco eu lembro que eu ia Tu per- complementar. tá. Tu percebe, Nath, se tu tem quando tu tá numa solidão ou quando tu tá numa solitude? Tem esses momentos? É que hoje eu não considero mais que eu tenho solidão. Porque eu gosto muito de ficar sozinha, né? Que eu chamo de solitude. Eu amo. E gosto também de estar acompanhada, mas eu gosto muito de ficar sozinha. Eu acredito que não tenha mais, sabe? Então, pelo menos não é algo que tenha acontecido. Então, que eu me recorde assim. Mas isso teve muito trabalho até chegar nisso, sabe? Não é uma coisa que é do dia para noite, é o autoconhecimento, como tu falaste, né? Tu começa a te conhecer, e era isso que eu ia falar, agora eu lembrei. E tu começa a ver o que tu gosta de fazer, o que tu se Exata, sente bem fazendo, né? Então aquilo começa a te fazer bem e tu começa a gostar da tua própria companhia. Tu começa a parar de se anular, começa a se expor mais. Quando está com as pessoas, começa a falar mais a tua opinião, a ser mais tu, já não te sente tão só, porque tu já tá descobrindo quem tu é e tá voltando pra si. exatamente. Ó, a Sandra falou bem isso, né? Depois que ela começou a fazer terapia, ela se conheceu melhor e tá aprendendo a conviver com a sua própria companhia. Exatamente. Esse é o caminho da terapia, que é maravilhoso, né, Nath? É esse estar amando a sua própria companhia, estar gostando de estar só, de E isso é estar super possível, né? Claro que tem pessoas que super. dizem, não, mas não tenho, eu não consigo, não tem como. Tem como. E o Cris trouxe uma coisa muito boa aqui, ó. Eu amo ficar sozinho, mas acho que é porque sou filho único e fica mais fácil. E eu lembrei agora de um paciente que ele sempre teve alguém com ele. Sempre. Era um monte de irmãos, era sempre muito movimentada a vida deles, porque o pai dele tinha comércio, tem até hoje. Hã? Então, ele tem, né, essa dificuldade de ficar sozinho, que a gente está trabalhando, e ele traz muito forte isso. Eu nunca fiquei. Então, o Cris traz, e isso é interessante, que tem a Eu também facilidade. é única, né? Por isso também a gente. E foi por isso também uma das coisas que a gente se conectou muito, eu e o Cris, porque a mãe dele me adotou e minha mãe adotou o Cris, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Como a gente é filho único, a gente acabava tendo essas conexões muito fortes desde o começo, né? E a gente se uniu exatamente por causa disso. Porque como a gente era sozinho, digamos assim, no mundo, era algo do tipo assim, era eu e ele contra o mundo, né? Então, Sim, na época tinha a Vanessa também junto com a gente. Então, sempre foi isso. Olha, fico até emocionada de falar isso, exatamente. Amigos verdadeiros, e meus irmãos. vocês acham que, agora curiosidade minha, né? Vou ter que perguntar, porque eu tenho um filho só, pretendo ter só um e eu fiquei curiosa. Vocês acham que é realmente mais fácil de ter solitude, né? Que a parte boa é gostar da companhia, sendo filho único? Depende muito da criação, eu acho. Depende de como são os pais. Os nossos pais, eu sei porque eu posso falar da mãe do Cris, a Fátima, que também de vez em quando tá aqui, e posso falar da minha mãe, ela sempre me deu muita liberdade, né? O Vitor não é a pessoa certa para falar isso. O Vitor Por- entrou numa questão polêmica aqui agora, hein? É, Principalmente com quem quer ter só um filho. o Vitor, ele fala muito que a gente tem que ter irmãos e a irmã dele até vai tentar mais um bebê, né? Ele já tem o Joaquim de sobrinho,
Mas é algo que eu acho que é muito pessoal, Nath. Eu acho Concordo que vai contigo. muito da criação, né? Então vai da criação. Concordo. Eu amo ser sozinha, mas uma amiga minha já me disse: tu ama ser sozinha porque tu tem amigos irmãos. Por isso que ela me disse. Então, eu não sei se é real e o Cris pode falar, porque é exatamente isso. Ele tem amigos irmãos também. Então, eu acho que talvez seja por isso que eu não me sinta só sobre isso, E eu né? concordo contigo que tem a ver muito com a criação da pessoa, porque pessoas muito sozinhas também podem acabar desenvolvendo uma dependência emocional, justamente por se sentirem sozinhas e se sentirem abandonadas. Então, eu tô olhando o comentário e Tá falando, não, vendo deixa que teu ele irmão fala falar que depois eu vou ler. Porque eu só tô imaginando o que que veio. Lá vem bomba. Uh, sorte, né? Claro, tu tem muita sorte na tua vida, né, Nachelle? Com ter um nossa, irmão maravilhoso como o Vitor. O sem outro Vitor. comentários, sem comentários. Mas eu acho que é isso sim. Eu acho que pode desenvolver uma dependência emocional se a pessoa se sente muito sozinha, né? Então vai depender muito da criação. Se a pessoa não tem aquele suporte emocional, aquele olhar, aquela escuta, né, a criança principalmente, ela vai buscar, ela sendo sozinha, né, não tendo outras pessoas, ela vai buscar. Assim como pode acontecer também com quem tem um mundo de gente em casa, pode se sentir sozinho também e também desenvolver uma dependência emocional. Então, né, vai variar muito. Você é uma ser sozinha, pois teve experiência de irmão. Tu tá falando de mim ou da Nath, Vitor? E a autonomia é tudo, é verdade. Nossos Concordo, gostos não Cris. têm influência de ninguém. Isso é muito real, porque o que que acontece? Toda vez, isso é muito real. Quando a gente tem um filme que eu gosto muito, né, de trazer aqui, que é o Noiva em Fuga. Ela não tem irmãos, mas ela cria uma dependência emocional com os namorados e ela passa 7 namorados, né? Ela passa sete noivos, né? Antes do casamento dela. E nesses 7 casamentos, todos eles ela gosta de um tipo de ovo. O ovo pochê, o ovo de omelete, o ovo com a gema mole, o ovo. E aí vai falando o que que acontece. E ela não sabe que tipo de ovo que ela gosta. Por quê? Ela acaba não se conhecendo. Porque ela fica com essa dependência emocional de todas essas pessoas que ela ficou. Sim, a Né? cada pessoa ela gosta de uma coisa diferente, ela vai se Exata, moldando às pessoas com que ela convive. Isso também é exata. algo que deixa a pessoa sentindo solidão, porque tu te desconecta de ti, te desconecta da tua essência, e é óbvio, né, que se a cada pessoa que chegar a falar o que tu gosta, ou tu for dizer que gosta do que ela fez ou do que ela gosta, tu já não, já te perde de ti, né? E a Vicky trouxe, eu tenho esse sentimento. Eu tava falando tanta coisa que eu não consegui pegar qual é o sentimento específico que tu tá falando, Vicky. Depois tu nos conta aqui, tá? Isso. O Vitor falou, né, da experiência de não ter irmão, brigar, conversar, brincar. Eu tive, tá? Eu tive com a minha prima, que morava do meu lado, do lado da minha casa, eu e a Juliana. Nós éramos muito próximas, mas a gente brigava muito. Inclusive, ela quebrou o meu braço, né, num momento de briga que a gente estava brincando e a gente brigou e ela me empurrou e eu quebrei o braço. Eu tinha 7 anos nesse momento. Então eu tive sim essa e talvez por ter ela eu também não senti falta de ter irmão, por ter ela morando do lado da minha casa, né? E é muito engraçado porque quando a gente brigava eu dizia, ai, vai pra tua casa. E aí ela ficava fazendo firulinha lá na casa dela e fazia, né, aquela coisa toda. E ela fazia essas coisas e eu pensava, ai, ainda bem que eu não tenho irmão. E aí a minha mãe um dia disse pra mim, ah, Flávia, tu quer ter irmão? E aí
eu disse não, só se ficar pequenininho, eu dizia pra minha mãe. E a minha mãe, olha, pra ficar pequenininho vai ter que ser anão. E eu disse, não, se é anão, eu não quero. Mas tu Olha sabe que a cabeça de uma criança. isso é muito relativo, porque vai depender muito da diferença de idade também. Porque eu e o Vitor, por exemplo, a gente tem 11 anos de diferença. E a gente não teve isso. Eu, pelo menos, não me recordo da gente ter tido momentos de brincar, de brigar. Depois que a gente cresceu um pouco mais, que eu era adolescente ali, e ele um pouco mais velho, 11 anos, né, de diferença, a gente até se desentendia bastante, mas não tivemos isso. Então, olha só, não necessariamente quer dizer, né? Porque são 11 anos de diferença, daí já espaça bastante, né? Aham, verdade. O Cris falou, né, que quem namora acaba perdendo bem a personalidade. Vejo alguns amigos. E aí eu te digo, só acontece, Cris, de perder a personalidade e a identidade quando a gente realmente não se conhece. Eu me perdi de mim, eu posso falar por mim mesmo. Eu me perdi de mim nos meus relacionamentos, mas principalmente nesse último, eu me perdi muito de mim, porque eu acabei, eu acho que deixando as minhas vontades de lado para fazer muito tanto a vontade do outro quanto a vontade de um negócio. Eu acho que eu era uma workaholic, eu falei isso no vício, né? Que eu era viciada em trabalho, que era para tapar outras dependências emocionais que eu tinha. E eu acho que isso que tu trouxe, Cris, é muito bom a gente lembrar que a única pessoa que se perde de si é porque ela nunca se encontrou. E isso eu trato com todos os pacientes. A pessoa que se perde, ela se perde se ela não se conhece totalmente. Porque pega hoje a dona Flávia e o seu Cris, o seu Vitor, dona Natiele, e coloca alguma coisa na cabeça. Não vai colocar mais. Não Não. vai. Sabe quem a gente é. Então não tem, ai, não, ai, come esse prato aqui porque é o meu preferido, vai ser o teu também. Não vai ser nada. Porque agora a gente tem opinião. Agora a gente sabe quem a gente é. Exatamente. Perfeito, perfeito. A É, Adri, né? A Adri pode falar. A Adri é quase tua irmã mais nova, né, Nath? tu sabe que agora a Adri falou e eu lembrei, né? Porque eu tinha esquecido. Ela colocou, né? Eu e a Nath temos só 6 anos de diferença. É verdade. Só que o que eu notei também, né? A gente brigava bastante. Eu e a Adri. Bastante. Mas a gente brincava também. 6 anos de Só para diferença. falar que a Nath é tia, né, da Adri. Isso, a Adri é minha Só pra sobrinha. Ela falar ela tá. no patamar mais velho. Isso, ela tem 25, eu tenho 31, né? Então, assim, ó, realmente, a Adri falou agora e eu lembrei, a gente brigava bastante, acho que mais brigava do que brincava, mas a gente brincou bastante juntas também. Eu não lembrava disso, mas eu acho que essa diferença de 6 anos também é um pouquinho grande para quem é mais velho, gosta mais de brincar com crianças que são um pouco mais, que regula mais de idade ou com um pouquinho mais velhas, né? Então eu acho que tem muito isso também. Sim. A Vicky trouxe, né? Ela tem a sensação da solidão e não gosta de ficar sozinha, mas acha que é por conta do momento da vida. Provavelmente, Vicky. E vai passar, tá? Porque passa. O que que acontece? Toda vez que a gente está nesse momento de se encontrar, de firmar nossa identidade, a gente passa por esse momento de solidão. Então, até a gente conversa muito, eu e o Vitor, por exemplo, e a gente fala sobre isso, né? Que agora que ele veio para Caxias e ele tá mais aqui, agora ele vai ter que refazer todas as amizades, todos o modo dele aqui, né? Porque antes ele tinha uma vida fora. Então, eu acho que até esse momento é 1 ano, às vezes 2, para a gente se recolocar no mercado, digamos assim, para a gente se recolocar na vida como uma identidade, né? Sim, sim, exatamente. É um trabalho, né? Mas tem como, né? Eu não vou dizer se livrar desse vazio, eu não gosto de usar esse termo, porque daí a pessoa pensa que ela não pode sentir aquilo
que aquilo não é normal e que ela tem que se livrar. Não existe isso, né? Sinta isso, veja o que isso quer te dizer e vá tentando trocar esse sentimento pela solitude, que é ver o que tu gosta de fazer, ver o que tu quer fazer, né? Algo que faz tempo que que tu queira fazer e não faz. Então, vai em direção a isso que tu vai te sentindo mais completa, tu vai indo em sentido a quem tu quer ser, a quem tu quer te tornar ou a quem você realmente é. Então, esse olhar, sabe, para si, o que eu gosto, o que eu quero. Isso já vai completando isso, vai preenchendo esse vazio, sabe? Eu achei interessante Ah, que a Laura falou. Tu quer dizer, Nath? Pode eu não falar. li, eu vou ler agora. Por É causa que do meu ela irmão, um cachorro pulou no meu rosto e eu tenho cicatriz. E por causa dele eu também quebrei o braço. Então acho que se estivesse sozinha não teria me quebrado tanto. E Laura, vamos lá. Se tivesse que acontecer, ia acontecer. Ó, eu nem tenho irmão e quebrei o braço. Então é algo que é para a vida, vai ser para a vida, não vai ter o que acontecer. E olha que interessante, né? Falando sobre solidão e solitude, olha só. Eu quebrei o braço, foi a primeira vez que eu fui para o hospital. Depois eu nunca mais fui para o hospital. Mas eu fui para o hospital e eu sempre fui muito comunicativa, mesmo criança, né? O que que aconteceu? Eu fiz uma amizade no hospital com uma menina que estava no mesmo quarto que eu. Ela tinha, infelizmente, né? Ela tinha câncer e ela estava numa fase mais terminal. Mas a gente fez uma amizade muito bonita, eu nunca mais me esqueci dela. Depois a mãe dela escreveu uma carta para mim, né, dizendo que ela tinha vindo a falecer, né? Mas é algo que exatamente como disse o Vitor, né? É a visão do Vitor de ter irmão. Eu acho que cada pessoa é única e é aquilo que eu te falei, né, Nath? Não tem como a gente dizer, é bom ter irmão ou não é bom ter irmão. Vai muito do temperamento. Se a pessoa não gosta de fazer amizade, provavelmente um irmão vai ser bom. Eu, no meu caso, como eu sempre fiz amizade muito rápido, muito, né, para mim é muito fácil fazer amizade e ter essa troca de confiança, né? Porque vamos lá, amizade é uma coisa, né? Quando a gente tá eu não sou a pessoa que puxa assunto em fila de banco, por exemplo, até porque hoje eu nem vou mais em banco, né? Hoje é tudo virtual, mas eu sou a pessoa que eu gosto de escutar. Então, eu pergunto, oi, tudo bem? E eu vou te escutar. Tanto é que por isso que uma cicatriz, né, ela virou uma amizade e a gente acabou ficando amiguinhas e assim foi. A gente só não é amiga hoje, com certeza, porque ela veio a falecer. Mas eu acho que é muito por isso. Tu tem alguma coisa mais para falar sobre isso, Nath? Não, tem um comentário ali da Laura, se tu quiser ler. Sim. Se eu não tivesse ele, eu não ia estar brincando de lutinha em cima de cavalete com as madeiras. Não ia ter ele, mas provavelmente ia ter uma prima, bem isso que eu tava falando, né? Ia ter uma prima, ia ter uma pessoa ali que ia estar, né, nesse momento. O Vitor falou, né? Estamos tão hiperconectados que estamos entrando em espetáculo de solidão crônica. É verdade. O estudo da OMS já está falando sobre isso. E é verdade. Vou chamar o Vitor, porque eu acho que agora ele está aqui para. Não, não me chamou. Mas vou ver se eu consigo conectar o Vitor aqui. Agora sim. Vou convidar o Vitor. E isso que o Ah, Vamos ver pode- se vai entrar. Não, eu ia dizer isso que o Vitor falou é algo muito real, né? Antigamente as pessoas realmente se conectavam mais. É que eu acho que ele não pegou o início ali que a gente estava falando sobre isso, né? Mas Aham. é algo que sim, antigamente, principalmente quando não tinham celulares, né? Era muito mais fácil de tu se conectar com as pessoas, porque tu não tinha outra coisa para estar fazendo, né? Tu tinha esse momento. Hoje em dia nem tempo mais as pessoas têm de conversarem, né? De perguntarem, é o tempo todo no celular. Não veio, Vitor? Vou te convidar de novo, então. Olha, vê se foi. Olá, Vitor. E aí, Olha, meninas? Vitor, todo lindo! Todo lindo, nada, cheguei Sempre, agora e né? o cabelo todo descabelado. Ah, cara, ele quer elogio, eu Tá, acho, fica. Nath.
Então, Vitor, Então, eu estava dirigindo e estava escutando e tentando participar ali, só que era difícil de escrever. A minha opinião, assim, do assunto de vocês, é que essa coisa de irmão, óbvio, vai de cada um, né? Mas a gente que teve experiência quando infância, como você que teve um período maior entre você e o teu irmão, é diferente. Mas eu vim de 3-3-3. É verdade. Então, tipo, quando eu tinha 3 anos veio meu irmão, depois quando tinha 6 anos veio minha irmã. Então a gente sempre se deu muito bem. Então a gente aprontava junto, a gente apanhava junto, chegava final de semana ia para casa da avó, tinha aquela coisa ia para fazenda. Vai de cada tipo de criação, de relacionamento com a família, tá? concordo. Porém, O Vitor, hoje a eu gente tá queria, numa. eu Hã? queria que tu contasse aquela história que tu contou pra mim, que o Vitor, eles aprontavam os três, né? Ah, Os três aprontavam e a mãe, ó, ia correndo atrás deles. E não, o não era Vitor correndo. é, Foi eu e meu irmão. A gente aprontou. Eu não sei o que a gente aprontou. Meu pai plantava arroz. Eu não sei se todo mundo sabe o que é aquele graneleiro de quando a colheitadeira está colhendo arroz na lavoura, ela vai jogando aquilo dentro de um outro negócio que é puxado por um trator e vai para colocar no caminhão e levar para os lugares lá. E aí tinha um com pneu furado, sei lá, abandonado lá no pátio, perto da casa. E eu e meu irmão, a gente aprontou alguma coisa e a gente subiu nele. E minha mãe, embaixo, com uma varinha de bambu, de taquara, dizendo: desce, desce. eu Se acho que vocês não essa descerem, vocês vão ver. Desce. Aí eu olhava pro meu irmão e a gente ria. Os dois ali, ria da cara dela, eu acho, sei lá, ou da situação, né? E aí tá, quem vai? Tu desce ou eu desço? Aí ficou naquela coisa, né? Aí, como mais velho, fui eu descer pela escadinha lá para descer na mãe. E o meu irmão pulou o negócio pelo pneu lá e foi correndo pro mato lá. Pro mato não, foi correndo para longe. E ela me pegou e ó, e aqui. Depois eu pego ele. Não lembro se ela pegou ele depois ou não. Mas eu tenho isso aí, que é eu, muito, muito legal essa história. eu acho que quando a gente vem, claro que bem isso, eu acho que quando a oportunidade de ter irmão, a melhor parte é essa, né? É essas brincadeiras, é essas coisas, e acaba virando uma amizade, né? Não deixa de ser, Sim, mas né? Flávia, vem uma coisa assim, meninas, que a gente tem um exemplo. Quando a gente ficar mais velho, sabe? Que você vai ter tua família, ok, mas teus filhos não vão ter tios? Eles não vão ter, teus filhos não vão ter primos, como você É, tem? nada, né? Eu nada. Porque Não, eu calma, nunca tenho calma, que filho. nada, calma que não passou da idade ainda. O problema que a gente tá é na questão dessa hiperconectividade que eu falei ali. Cara, tá muito grande. A OMS já falou que a gente está entrando numa era de solidão crônica. E é o que está acontecendo com a gente. Eu chego do trabalho, cara, trabalhei o dia inteiro hoje. Eu vim para casa, se alguém me chamar para fazer um happy hour, eu não tenho vontade nenhuma. E para mim tá tudo bem, tá? Não é errado. Só que se alguém me chamar hoje para jantar, eu não vou, porque eu tô cansado. Eu vou fazer o quê? Eu vou pedir. Antigamente a gente fazia mais coisas. Se a gente pensar, acho que todo mundo aqui, não sei se a Nath é de Caxias mesmo. Não, de Não. Porto Alegre. Quanto tempo você tá aqui, Nath? Ela tá em Porto Alegre, Vitor. Ah, tá, Sou. você tá em Porto Alegre. Tá. Isso. Mas aqui em Caxias, na época que eu morava aqui, que fiquei um tempão fora, a gente tinha para sair à noite. Final de semana, a gente tinha Pepsi, que era. Como é que era o nome antes, Flávia? Eu falei, Beats? era Não. Beats, depois virou Pepsi, a gente tinha Havana, a gente tinha La Barra, a gente tinha Coringa, tinha um monte de lugar. Hoje não tem mais nada. Tem o Café de la Musique, que é horrível, fica todo mundo espremido lá dentro. Tem alguma coisa ali no pátio da estação, que eu fui uma vez numa festa
Summer, Electro Hits, alguma coisa assim, que meu cunhado foi junto também e falou: Ué, mas estão tocando CD do Celso Portignoli? Foi muito engraçado. Mas a gente se divertia muito. Então, tu ia nesses lugares, você conhecia pessoas, você ficava Nossa, com pessoas. Hoje não tem mais isso, gente. Não. Eu Onde você, acredito. para um relacionamento, eu não sei como é que tá Porto Alegre, Nath, mas hoje, para um relacionamento, onde você vai conhecer alguém? Sim. É aplicativo de internet, tá tudo na mão. E Não eu tem acredito mais isso. que Por isso que a gente está entrando nessa fase dessa solidão crônica. Tu pode se sentir bem contigo mesmo, mas, gente, isso não é mais natural, como sim, era antes. sim. Eu acredito que essa aceleração, o próprio celular, né, que veio com tanta facilidade, veio também com esses problemas. Eu acredito que essa aceleração tem tirado a presença das pessoas. As pessoas não estão mais presentes nas relações. Justamente. o Cris, deixa eu só falar o negócio que o Cris falou. E é verdade, eu acredito muito que veio depois da pandemia, e eu acho que acredito que vocês também concordem com isso. E aí o Cris falou, né? Conhecer alguém por milagre na rua. Olha, é por milagre mesmo. É Não, só sabe, Jesus na causa, né? gente, sabe o que me falaram? Que Ah. você tem que entrar no Instagram, no Facebook das pessoas e começar a mandar mensagenzinha. Se a pessoa te responder, ok, porque senão não tem outra opção. Como que Olha, a gente vai fazer? o Cris, ele mora em São Paulo, ele mora em Campinas. Tem mais pessoas, ele pode dizer para nós o que que Ah, tá não. dando Aí aí. os aplicativos lá funcionam pra caramba. Aqui não, aqui os gringos não funciona coisa aqui não, Cris. Mas eu acho que isso é geral. Eu acho que isso é geral. É Cada vez geral. mais. É E geral porque aí, assim, gente, a gente não sente assim, ó. Qual é a vontade de quantas vezes na semana você sai com os amigos? uma vez no ano, talvez. Eu, meus amigos são todos, ou eu vejo eles a cada semana, né? Uma semana, ou eu tô com vocês, né? E a gente tá na. Sim. Agora Eu acredito pensa. que umas 2, 3 vezes no ano, no máximo, para rever amigos. E é muito difícil de conseguir reunir todos. Gente, Ó, aí agora você para pensar, alguns anos atrás, aí 10, 15 anos atrás, mais 20, não sei, 15, não, 20 não, muito, 15 anos atrás, que a gente chegava no final de semana, se ligava, para onde a gente vai? Isso Onde a é. gente vai hoje? Chegava sábado à noite, ou tinha aquele lugar que todo mundo ia, né? Ou hoje não tem mais, gente, acabou isso. está E é, faltando Então a conexão, como eu coloquei. hiperconectividade é que trouxe isso para é, nossas vidas. e E não aí, é questão de irmão, de ter irmão, de não ter irmão. Claro, isso influencia muito pra gente, porque hoje a gente tem quem tem irmão, tipo eu, tô aqui com a minha irmã, esse final de semana que vem meu irmão pra cá, pra festa da uva, aquela coisa toda. Então tem agora, quando mora na mesma cidade, a gente sempre tá em função. Final de semana é passar com a mãe e os irmãos, eu fazer um churrasco e alguma coisa assim. Quem não tem isso, tipo a Flávia, tu não sente essa necessidade porque tu, desde pequena, foi assim, né? Tu criou assim, então tu não vai sentir isso. essa necessidade tão grande E eu vou quando você dizer acaba outra ficando coisa. sozinha. E aí eu vou dizer outra coisa também. O que que acontece também, tá? É aquilo que eu falei no começo, não tava, Vitor, mas a gente Sim. falou muito das amizades e das amizades serem muito próximas. Então, o que que eu acabo fazendo muitas vezes? Não tem um final de semana que eu não tenha alguma coisa para fazer. Esse final de semana, por exemplo, Nath, eu convidei o Vitor para sair, ele tinha outras atividades, mas porque eu ia ficar na cidade no domingo. Senão eu quase nunca tô aqui também. E se eu tô aqui, eu tenho a Rô, eu tenho a Gabi, eu tenho várias outras amigas aqui também. Então eu acho que isso também influencia, né? Mas essa hiperatividade, essa hiperconectividade é real. A Laura teve o milagre, então, que o Cris falou de conhecer na rua, né? Tu viu? Ela No no mercado. mercado e fez de sonsa e mandou mensagem. Gente, agora vocês me lembraram de uma coisa. Tinha uma amiga
que é a Eu adoro. Lana, acho que era o nome dela, quando eu morava aqui. É, Ela ia pro Zafari, já fiquei ela disse, quer encontrar alguém legal e bacana, vai pro Zafari, fica no setor no dos vinho. vinhos No vinho. importados, Ó, Já me fica a dica contaram. aí, e tu gente, pros conhece. solteiros. Só que, Zafari. menina, só não tem noção. Teve um dia que ela, quando ela tava passando no caixa, um cara comprou flores no Zafari e mandou pra ela. Não! Que lindo, Isso Vitor! é verdade. Olha, Então, isso que ela falava de você ir para o Zafari, fica na sessão, tu quer um mais ou menos assim, vai para a sessão de vinhos importados, aí fica dando aquela olhadinha lá. eu acho, Adorei. eu quero ser cupido. Eu não sei se a gente não deveria apresentar o Cris para o Vitor, Nath. Ih, mas tá lá em São Paulo, fia. Aí a Flávia te quebra também, né, É, Vitor? não, aí, não vem com essa, eu vou, Flávia, aí não dá. Não tem como. Nem Não, não amor à conheço o Cris, distância. não conheço você, mas eu tô falando pela distância é complicado. E ele lá tá cheio de o açougue lá, nossa. São Paulo, eita. Mas a sugestão do Zafari eu achei ótima. Essa se fala muito aqui, Nath, porque o que que acontece? É bem exatamente como o Vitor falou. Como a gente não tem lugar para sair, o Vitor até me disse, essa semana a gente conversou e ele me disse, Flávia, vamos para Porto Alegre. Vamos dar uma volta por lá. Por Só que quê? eu acho que Porto Alegre, eu não sei, a Nath pode falar isso pra gente. Eu acho que Porto Alegre, eu não sei se tem lugar para sair. Eu não sei se tem Ocidente ainda, se tem algum esses lugares que a gente ia, porque hoje que eu vejo é aquela orla do Guaíba lá e eu acho que acabou, não tem mais festa para ir também. Eu não tô muito por dentro, mas eu acho que tá bem fraco e também eu acho que tá a mesma coisa que aí, na verdade. O pessoal tá muito. Não quer mais esse gasto de energia. Que é isso que muita gente me traz, inclusive muitos pacientes me trazem. Ah, eu Sério, gasto uma Nath? energia horrível, eu quero ficar em casa, eu quero ficar no meu conforto. Então a gente entra naquilo que eu falei antes da baixa tolerância à frustração. Porque quando tu tá conhecendo alguém, tu vai passar por várias situações. Tu vai pegar pessoas que tu talvez não goste tanto, tu vai ter que conhecer. E aí gasta energia. E as pessoas não querem mais se dispor a isso. Mas às vezes eu lembro, meninas, assim, ó, eu falei até pra, eu não lembro se eu falei pra Flávia, mas eu acho que falei, eu nunca usei droga na minha vida, mas eu sempre fui pra rave. E eu tinha amigos, a gente, cara, você não tinha, eu não sei, eu queria achar aquelas fotos, era muita gente. Tinha gente que usava droga, tinha gente que não usava, mas assim, ó, o que que eu fazia? Eu pegava um copo, né, lá primeiro a gente ia descia aqui da serra já com uma termolar, com 5 garrafas de espumante. Então a gente já chegava, parava Eita, no foi. estacionamento, bebia tudo aquilo. Tinha aquela fila, eu lembro que eu só pegava na mão deles e um ia pegando na mão do outro, a gente passava na frente de todo mundo. Ninguém reclamava nada. A gente curtia a festa, era né, na época da Psytronic, que eles tinham uma prévia de inverno que a gente chamava de Psy Lama, porque sempre chovia no dia, ficava uma lama que vinha até o joelho. Teve uma vez que eu até perdi um tênis lá, que entrou dentro do barro e eu saí de meia e já não achei mais. Mas assim, ó, a gente tinha muita coisa para ir. Como agora, parece que acho que é sábado, vai ter uma festa no Jockey, aqui em Caxias, Flávia. É. Tem uma festinha aqui, quem sabe vamos ver, porque eu não tô podendo, né? Mas não tô podendo porque eu tô meio, fiz uma cirurgiazinha aí, então É, não ele dá tá para de fazer resguardo esforço, ainda. mas na minha época aqui as festas do Jockey era bem legal. E aí, como não tem mais festa, Nath, o que que aconteceu? As pessoas começaram a usar certos subterfúgios. E o Zafari foi, então, a primeira coisa que todo mundo. Vai para a sessão de vinhos, olha, vê se como é que se a pessoa tem aliança ou não, né? Óbvio, né? Que é a primeira coisa, né? Pelo menos para mim, não sei A para Lan- a outras Lana, pessoas. a Lana acho que não olhava se tinha aliança, para ela não importava se tinha aliança ou não. Que ela não A queria Mayara tá casar, ela falando que queria Porto Alegre peguete e de é lugar. repente A alguém gente para já pagar tudo. falou, Mai, que a gente quer ir para lá. E eu acho que é sempre isso. Então, como tem muitos lugares em outro para fora, e aqui as pessoas são muito fechadas, né, Vitor? Também tem isso, né?
Tem que é aquela coisa que eu falei. Eu voltei pra cá, que eu tô nessa coisa de Itália aqui, mas eu vim pra cá final de outubro. Até agora eu tenho a Flávia como amigo e a minha família, a minha irmã. Eu não tenho mais ninguém. Pra gente fazer amizade aqui é muito difícil. Tem um que o outro, mas é aquela coisa, ninguém mais quer sair, ninguém Não. mais quer fazer aquelas. Chamar o Gabo, chamar o pessoal pra vir aqui em casa, fazer o negócio. Tipo, esse final de semana o pessoal aqui do prédio organizou uma sunset de verão só para os moradores do prédio. Foi muito legal. Começou três E horas da aí tarde, foi até tinha umas 10, 11. musiquinha, tava todo mundo dançando. E eu acho que isso também, né, Nath, acontece muito das pessoas hoje, elas não estarem abertas para esse tipo de coisa. Aí tu vai para um local, ai, já acha chato, já fica no celular, já não interage. E eu acho que é isso que a gente precisa trazer e que a gente trouxe no começo da live antes do Vitor entrar, é isso. As pessoas precisam largar o celular e se colocar à frente da vida, né? Sim, Se colocar à disposição do outro. sim, Eu fiz uma sim. matéria agora que vai sair no, não sei se vai sair no Pioneiro, vai para as mídias aí, que é falando sobre a questão da rede social, né? E o mal que ela está fazendo para os adolescentes. Sim. E que é essa questão da hiperconectividade, as próprias plataformas criaram coisas para a gente se prender ali, como o Instagram, gente, a gente fica no Instagram olhando vídeo, olhando um falando do outro, tanto que ninguém mais anuncia mais na televisão. Eu não assisto mais TV aberta, eu assisto de vez em quando Netflix, alguma coisa assim, mas não tem mais isso. O Domingão do Faustão não Sim. existe mais, óbvio, mas a gente chegava final de semana, domingo, era aquilo ali. Sim. E eu acho que isso se perdeu justamente por conta das tecnologias Com certeza. e isso precisa ser retomado urgentemente. E outra coisa também, que é o que a Laura trouxe aqui, ela colocou hoje em dia nas redes tem que se cuidar o tempo todo, porque também vai muita gente para roubar, né? Então, a violência também está preocupando muito as pessoas para saírem. Então, nas redes. Aquela moça, a senhora lá, que eu acredito que foi sim, do Brad Pitt lá, que eu não estava entendendo o que, que era aquele negócio, depois que eu fui. Será que o cara, primeira vez que eu vi, será que o cara tá aqui mesmo? Aí depois que começou todo mundo postar o negócio de Brad Pitt, mas como assim? Né? Aí depois que eu acho que foi a Flávia que me falou, alguém que me Aham. falou o que que era, o que que tinha acontecido. Cara, teve a postagem de um rapaz que ele colocou o vídeo ao vivo. Ele falando, ele na câmera de baixo, e em cima ele ia trocando os personagens, até a voz. Até a Aham. voz troca. Até a Então, voz. hoje, alguém pode pegar a inteligência artificial e se fazer por você. E isso é tão Exatamente. perigoso, tanto para os jovens que estão. A atividade cerebral dele, o cérebro ainda está se formando, E nos jogos, né? né? Nos próprios jogos, os jovens jogam com pessoas que não são jovens, às vezes, É, e que se também. passam por jovens, né? E aí vem essa parte e, cara, é muita coisa. É muita coisa. Aí tem a parte dos jovens e tem a parte dos mais velhos, que manda ali. Eu não sei o que a minha irmã hoje tava conversando com ela e ela disse que a sogra dela. Olha aqui, ó, não sei que o cara da van lá tava falando que não sei quanto, você aplicava não sei quanto, te rendia não sei quantos mil. Cara, um golpe. E ela ficava Golpe. teimando, falando que era verdade. É verdade. A gente tá tão conectado, a coisa tá tão. Tá chegando num ponto de estourar, porque assim, a nossa mente tá vindo toda essa tecnologia, mas a nossa mente não está preparada. Nós ainda estamos com a mente tecnológica analógica ainda. Sim, sim. É Tem verdade. muita gente que já tá no A digital, digamos assim. neurociência prova isso, né, Vitor? Que nós não estamos preparados para ter muitas caixinhas Tantos abertas e muitos estímulos. assuntos juntos, né? Isso, exato. Então, eu acredito que seja muito importante a gente se conscientizar de tudo isso, estar mais presente nas nossas relações, ouvir mais as pessoas, sabe? Se interessar mais pelas pessoas. Então, acho que esse também é o caminho para sair da solidão e entrar na solitude, né?
É, né, Vitor? Não? Que? Conexão, conexão é uma habilidade e dá para treinar, né? A gente vem com É. isso para a gente se conectar, porque a gente precisa, e agora o Vitor trabalhando muito no presencial, ele vai perceber isso, que isso não, ele gosta muito da conexão presencial, e eu acho que isso vai ser essencial para as nossas vidas. Não vai ter como fugir disso. É isso que eu estou buscando. Eu não quero atendimento online, só em último caso. Mas atendimento é presencial, olhando olho no olho, dando a mão, dando um abraço, alguma coisa, para trazer isso de volta. Eu acho que a Isso aí, gente precisa trabalhar a humanidade de volta. Que a isso aí. gente, nós principalmente, que a gente que está na frente de tudo, se a gente não trazer isso e ficar só no online, cara, vai ser pior ainda. É. Isso, Mas a é gente tá resgatar isso, né? isso aí. Precisa. E a gente está aqui exatamente para isso, sempre. Agora, março vai ser muito interessante. Nós vamos ter mais lives, né? Todas as terças-feiras. No dia 17, eu quero lembrar que a nossa live vai ser o mês da mulher, o mês do nosso aniversário, meu e da Nath também. E a gente vai fazer o quê? No dia 17, eu vou fazer uma palestra aqui em Caxias do Sul e eu vou fazer o possível e o impossível para fazer essa palestra se tornar uma live, tá? Então vamos ver se o eu não nem contei para o Vitor porque eu fiquei sabendo hoje desse encontro, porque ia ser no dia 3, mas vai ser agora no dia 17. Então é o único dia é a única terça-feira de março que não vai ter live com nós, conosco, nós três, ou nós dois, ou nós duas, e vai ter então essa live diretamente do espaço do Viela 18, aqui em Caxias do Sul, que vai abrigar então todas as terças-feiras palestras e cursos para mulheres no mês da mulher. É Ah, que isso. bacana. Bem, bem joia. Muito obrigada pela presença de vocês. Ah, mas já vai acabar? Já, né, meu querido? Tu chegou uma A- hora quase. Agora que tá legal o papo. Não sei o que o pessoal tá falando aí, se tá gostando ou não. Agora que ficou o papo, agora que o assunto chegou, vocês querem interromper? Isso! Como assim, né? Mas Como Como vamos assim? assim? marcar outras, né? A gente Agora que o vai. assunto chegou, aí vocês querem cortar o negócio barato? É Ah, não. verdade, é verdade. A gente tá aqui desde as 8, as pessoas devem estar cansadas, inclusive, de nos ouvir falar. Não, mas se tivesse cansado, já tinha ido embora. É verdade, é Já tinha verdade. ido embora. E tá ficando. Eu tô vendo aqui, pelo menos. Eu não sei se o meu tá travado, mas tá a mesma quantidade de pessoas. Não saíram nem entraram. Isso Tá aí, ali. então tá. Mas eu sei, Gente, vocês devem estar cansadas também. foi muito bom estar com vocês. Eu adoro estar com vocês. É muito bom porque a gente ri, a gente se diverte, a gente acolhe as pessoas, a gente consegue trazer uma mensagem não só motivacional, mas curativa para as pessoas, né? Tanto eu quanto a Nath quanto o Vitor. A Laura falando, bora até as 22. É isso aí, né? Isso aí, Laura! Bora! Ajuda aí, Laura! Pede mais ao povo. Pede aí para elas ficarem mais tempo. Cris, eu não sei se tu escutou, tu já tá na academia, eu não sei se tu escutou quando eu te disse que eu quero te apresentar pro Vitor. Tá muito longe. Não dá, é São Paulo. A Márcia, querida, eu tenho consulta com ela amanhã de manhã, então tá todo mundo já pensando no amanhã. Eu, no caso, né? A Flávia pensando no amanhã. Mas foi. Ó, ansiedade. Eu cheguei em casa agora, eu só vou pensar amanhã quando eu acordar amanhã. Eu não Ah, sei nem se eu vou não. Presença, acordar amanhã. presença. Não, é que eu tenho meu descanso da beleza, né, Vitor? Tu sabe que eu durmo cedo. Às vezes eu chego lá, Nath, e às vezes eu chego com esse sorriso, né? Esse rosto que tu tá vendo aqui. E aí o Vitor diz assim: Nossa, tu aprontou, né? Que tu tá com essa cara preparada. Na verdade, eu Não, durmo às vezes ela chega cedo. Não, mas não é, Nath. Ela chega às vezes com a cara de melancia quente, ou ela sai com a cara de melancia quente. Porque ela sai na porta, ela dá aquela risadinha. Que aquela risadinha tem alguma coisa ali. Eu sei que tem, ela não quer falar, mas tem. Dizendo ela, é uma boa noite de sono. É Aham. isso.
Gente, Sei. quando é 21 horas, eu estou na cama dormindo. Não, eu tô 21 horas, mais ou menos 21h30. Aí que tá, a gente tá ficando velho demais, gente. Antes a gente ia dormir, a gente ficava com. Até durante a semana a gente saía com os amigos para ir fazer alguma coisa, é isso que eu falo. Hoje a gente, 21h30, a gente já tá na cama assistindo alguma coisinha de TV, olhando o celular, para ir dormir para outro dia. Como é que a gente tá cansando tanto se o dia tá no, tem o mesmo tempo, a gente faz as mesmas. Claro, não Mas faz eu as mesmas acredito coisas, Mas a gente que é tá isso sejam os aí, né? estímulos. São os É estímulos muito. que deixam a gente Exatamente. exausto. Não, hoje o É dia os foi bem dispositivos. puxado para mim. E amanhã vai ser mais ainda, depois da manhã mais ainda, que eu tenho reunião com a quinta coordenadoria da saúde, tem não sei o que lá, tem mil coisas para fazer. Mas é isso aí. São as hiperatividades mentais, né? A gente É fica cada vez exatamente. mais cansado. É que antes a gente não tinha essa coisa do telefone, então o telefone ficava de boa ali, não tinha Não, e a WhatsApp, gente. E não até, vamos tinha, lá. não tinha Instagram, aquele, como é que é? O Orkut que entrava só do computador ainda. A internet de escada ainda, né? E Isso. fazia aquele pra poder entrar. É Nossa, verdade. vocês estão entregando a idade de vocês, meninos, coisa Ah, tu, feia. né, Vitor? Tu que começou. Eu E não, a foi a Nath Nath é que a falou mais lá na nova internet de ainda. escada. Ah, eu não peguei essa época. Ah, tá bom. Ah, tá! Não pegou essa época, aham. Eu sou a mais velha da turma, eu tenho que confessar. Não vou deixar isso. Eu Não, sou a não mais vou falar, velha. não vem com idade, porque eu não vou contar, não. Se tu me pergunta pra eu te ver o que Não, que idade eu tenho, que tu ó, vai ver a resposta que eu vou A te Nath dar. tem 31, eu tenho 38 e tu tem 36, tá? Não, 35. Ah, 35, ah, errei, desculpa. É, Ai, pra me olha, envelhecer um ano mais. nem pensar, né, Vitor? Gente, eu queria agradecer, então. Boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Março vai ser recheado de muitas coisas além do nosso aniversário, então é um mês de comemoração. O Vitor vai estar conosco de novo, porque a gente adora a presença dele aqui com a gente. Ô, Vinícius, a gente pode ver, depois eu vou conversar contigo, Flávio, pra gente ver Aham. uma live de um assunto que tá, cara, tá muito pesado aí. E tem várias polêmicas, que é IA, inteligência artificial. Vamos falar sobre isso. Meu robô pode vir, inclusive. Que robô? Onde é que tirou o robô, guria? Eu, né? Meu robozinho. Mentira, tô brincando. Aí é o robô Flávia falando com vocês. Mas Ah, vamos tá, falar sobre agora tu isso. vira aquela psicóloga lá que eu achava ela muito legal, aquela Andréia, agora já inventou esse troço aí, ridículo. Sim, eu vi. Tu Fazendo viu? consulta, né? Aham. Sim, ela treinou uma IA por um Tu mês para viu, atender Nato? pessoas. E aí tá vendendo a IA dela. É. Ela Tu tá, já na viu verdade, isso, Nath? ela tá vendendo uma consulta virtual, Nath. Não, Como não, se fosse. não é a consulta virtual, ela tá vendendo uma, tu assina, tu paga o Isso, aplicativo dela, mas tu a fica IA dela que falando ela treinou por isso. mês para te conversar com a IA dela. Isso, como se fosse um chat GPT dela, sabe? É Sim, isso. sim. Olha onde chegou o negócio, ninguém, tipo, o Mas tu CRP não pode faz nada com um negócio desse, Mas gente. tu pode ter certeza que tem muita gente comprando, tá? Porque Não, com certeza se tem, tem porque é mais venda, barato é e tudo porque mais. tem Só que demanda. até dá, desculpa a palavra, para todo mundo aí que tá nos ouvindo, mas até dá uma M de alguém chegar lá, como deu no chat GPT, se suicidar, e aí Exatamente. para tudo. É verdade. Então a gente vamos fazer sim, tá? Só nos falar o dia que a gente faz, sem problema nenhum, e vamos conversar mais sobre esse assunto com certeza. E aí vamos pedir opiniões das pessoas também, enfim, aí acho que é bem interessante a gente falar sobre isso. Uhum. Mas e casa muito com este assunto da solidão, né? Porque é isso. Perfeito. Isso. Quanto mais aí de novo, né? Aí eu não tenho um terapeuta, eu tenho uma IA falando comigo. Vamos lá. É bem isso que a gente estava falando, né? Isso. Não, não tem, tá tudo fora da casinha. O mundo tá ficando fora, cada vez mais as pessoas estão ficando mais doentes da cabeça. A gente tenta Exatamente. curar, mas vem uns que é o negocinho fica lá, ó, tentando te Aham. levar pro outro lado.
É verdade, é verdade. Gente, boa noite. Muito obrigada de vocês estarem aqui. Beijo para todo mundo. Beijo, Nair, Sandra, todo mundo, Márcia. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Muito obrigada da companhia. Muito obrigada dos assuntos. E vamos continuar nós três com a nossa missão de trazer mais conhecimento, mais humanidade, mais amor, mais comprometimento e mais conexão com todo mundo. É isso. Vamos. Obrigada, gente, pela presença. Boa noite. Boa noite, Vitor e Flávia. Boa Até a noite. Obrigado próxima. pela entrada, a entrada repentina, assim, né? Mas foi Mas ótimo. foi muito Foi legal. ótimo. Eu gosto de falar bastante, Beijo. falar demais. Ai, Beijo para todo a mundo. gente adora. Beijo. Beijo, boa noite, Laira. Beijo. Beijo, tchau, Tchau. tchau. Tchau.